Boa noite a todos, graça e paz. Gostaria de convidar você para a gente então dar início, a esse momento de culto, mais uma vez aqui, apenas transmitindo online. Ainda não estamos iniciando, os nossos cultos presenciais, é mesmo por uma medida de segurança, aguardando ainda, como será aí, por esses próximos dias. Estamos também organizando ali a questão do local, analisando. O nosso espaço é muito pequeno, muito estreito ali, a gente ficar então de 2 metros, há uma certa dificuldade, mas enquanto isso nós continuaremos aqui transmitindo os nossos cultos. E eu quero agradecer desde já, a todos que estão conosco nessa noite. Bendizemos ao Senhor pela sua vida, te agradecemos por você estar com a gente, Eu quero então convidar você para que participe aí durante todo esse tempo de culto que estaremos juntos. Eu convido você para abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 90, Salmo de número 90. Esse salmo que foi escrito por Moisés, fala sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Salmo de número 90, assim diz a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados. Diante de Ti, pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. O melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos Teus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Exaltado, glorificado seja o nosso Deus. Esse Deus que tem sido sim o nosso refúgio, de geração em geração. Esse Deus que antes que os montes nascessem, de eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E ao meditar então nessa oração aqui de Moisés, nós somos chamados a refletir, primeiramente sobre essa grandeza de Deus, sobre o seu poder, sobre a sua maravilhosa existência, sobre tudo aquilo que Deus faz, e ao mesmo tempo olhar para nós, seres tão insignificantes, mas amados por esse Deus, seres que passam rapidamente por essa vida, por essa terra, mas que são agraciados também pela própria vida eterna, todos aqueles que creem em Cristo, para uma vida eterna com Deus. E olhar para tudo isso, nos faz também refletir sobre o que está dizendo aqui o verso número 12. Olha, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias,
para que alcancemos, né, um coração sábio. Que Deus assim nos faça refletir, né, sempre sobre essa brevidade da nossa vida, sobre a dependência que nós temos desse Senhor. E nos curvarmos diante dele, né, rogando a ele sim a misericórdia, a graça dele, a sabedoria, para que a gente viva durante esse tempo que estamos passando aqui neste mundo de maneira sábia. E com certeza, né, viver de maneira sábia é viver temente ao Senhor, é viver reconhecendo e adorando a Ele, né, como Deus Criador, como Deus sustentador. O último verso desse Salmo, Moisés vai dizer aqui, olha, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Se Deus não intervir, querido, na nossa vida, se Deus não nos agraciar, se Deus nos derramar a graça e a bênção dele sobre nós, nada daquilo que a gente vira fazer pela nossa própria força, pela nossa própria mão, nada realmente pode ir adiante. Por isso, nós precisamos também fazer essa oração. Fazer essa oração nessa noite, né, diante de tudo que a gente está vivendo no nosso país, clamando, primeiramente, para as pessoas que estão sofrendo, né, estão sofrendo pelo luto, estão sofrendo pela ansiedade, estão preocupadas, né, com tantas coisas que estão acontecendo. E então, diante disso, eu gostaria de convidar você para nós orarmos ao Senhor. Uma oração de louvor, uma oração de exaltação, uma oração de clamor, né, para que Deus realmente confirme a todo tempo as obras, né, que nós estamos fazendo, e tudo aquilo que viemos a fazer seja debaixo da bênção do Senhor. Eu convido você então aí na sua casa, onde quer que você esteja, a curvar então as suas cabeças, né, a sua fronte, e falar com Deus nesse momento, apresentando primeiramente aí a sua família, né, apresentando aí a sua vida, o seu lar. Aqui nós temos o Regis, né, Vieira e Daniela, Carla, Cássio, Laís, né, a irmã Laís, né, Patrícia, Rosana, o tio Exir, a tia Rosa, tia Josélia, né, também, o Lano Freitas, né, todos vocês que já estão conosco, eu convido então para que você possa orar comigo nessa hora, para que você possa estar então falando assim com o nosso Deus. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, bendito seja o Teu nome. Nós nos curvamos diante de Ti nessa hora, ó Deus, crendo sim da presença maravilhosa do Senhor. Ó Deus, mesmo como a igreja, né, nesse formato, à distância, mas entendendo sim que nos fazemos próximos em comunhão, em adoração, próximos, ó Deus, em espírito, com o mesmo sentido, pensando sim, ó Deus, unicamente no Senhor nessa hora, que juntos, ó Deus, possamos clamar a Ti e apresentar diante do Senhor as nossas vidas tão pequenas, ó Deus, mas que se tornam tão grandiosas quando realmente nos colocamos diante de Ti, quando entendemos quão grandioso é o Senhor que é digno de todo louvor, o Senhor que é esse Deus que tem sido o nosso refúgio, que tem sido a nossa fortaleza em todo o tempo. Exaltado seja o Teu nome, Pai. Nós clamamos nessa hora pelas famílias que estão enlutadas. Clamamos, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo, ó Deus, pela perca de um ente querido. Que o Senhor esteja trazendo consolo da parte do Senhor, ó Deus. Queremos também suplicar por aqueles que estão enfermos nessa hora, ó Deus, que estão sofrendo no leito da cama, que o Senhor mesmo possa estar ali trazendo a paz, trazendo a cura. Clamamos, ó Deus, para a vida daqueles que estão desanimados, que estão tristes, que estão sem uma direção nessa hora, preocupados. Que a boa mão do Senhor também visite cada coração. Ó Deus, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos depositar diante de Ti as nossas vidas, clamar a Tua orientação para os nossos projetos,
Sejam ele projetos, ó Deus, de vida, sejam, ó Deus, situações relacionadas às nossas emoções, sejam, ó Deus, situações relacionadas ao nosso trabalho. Nós queremos colocar tudo isso diante do Senhor, crendo na tua ação, crendo, ó Deus, no teu poder, crendo, ó Deus, na tua maravilhosa graça. Exaltado seja o teu nome. Nós oramos assim, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu queria contar os cânticos de louvor ao nosso Deus. O primeiro deles é esse cântico que diz: seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
Deus e Pai, nós clamamos, Senhor Deus, que Teu Santo Espírito possa nessa hora estar, ó Deus, visitando cada lar, visitando, ó Deus, cada família. Ó Deus, que a Tua graça, ó Deus, que o Teu favor de fato inunde o nosso coração. Ó Deus, que possamos juntos também, ao meditar na Tua palavra nessa hora, sermos levados, ó Deus, a entender essa palavra, sermos chamados, ó Deus, a podermos confiar nela e a poder também tirar instruções assim para a nossa vida. Deus, dá-nos essa graça neste momento. Nós continuamos, ó Deus, clamando pela vida de cada um que está conosco nessa hora, com cada lar, ó Deus, com cada família, com cada pai, com cada mãe, com cada filho, ó Deus, que o Senhor esteja assim então abençoando cada pessoa que está neste momento, cada irmão, ó Deus, em Cristo Jesus, cada pessoa que está conosco. Nós continuamos clamando assim a ação, a poderosa do Senhor nas nossas vidas nessa hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você para a gente meditar o texto, né, de Êxodo, no capítulo de número 2. Êxodo, capítulo de número 2. Do verso 1 até o verso número 10. Êxodo, capítulo 2, do verso 1 até o verso número 10, fala do nascimento, né, e também da educação de Moisés. Hoje, né, nós comemoramos aí um dia muito especial, né, que é o Dia das Mães, e nós sabemos sim quanto somos agraciados por Deus, né? Todos aqueles que têm esse privilégio de poder assim conviver com a sua mãe, poder ser criado pela sua mãe. E essa história aqui, essa narrativa, né, desse texto, nos chama então a refletir sobre o nascimento de Moisés e de uma personagem aqui, que é a mãe de Moisés, na qual nos dá então algumas instruções que eu gostaria que tirássemos para nós nessa noite, né, nessa data tão especial. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira-rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria, né, de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam, né, pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve ele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhes disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Como eu disse no início, hoje comemoramos então esse Dia das Mães. E esse texto, né, é um texto que fala então de uma mãe. O nome dela é Joquebede, né? A gente pode ver isso aí no capítulo número 4 de Êxodo 5, que fala a respeito dos nomes então dos pais de Moisés. O texto aqui não menciona o nome
mas é, sem dúvida, né, uma história muito interessante, a história de Joquebede, a história do próprio Moisés, esse homem que foi extremamente usado por Deus, nasce, né, em um contexto extremamente complicado, né, para o povo de Israel. O contexto desse relato se dá durante o cativeiro do povo de Israel no Egito, né, isso já por muitos anos. E nós podemos relembrar aqui da história, né, de como esse povo então chegou no Egito. Nós podemos ver isso no final do capítulo de Gênesis, onde fala a respeito de José. Foi por intermédio de José, por providência de Deus, né, sendo vendido então para o Egito, que essa nação de Israel então chega até ao Egito. Chegam ali com apenas 70 pessoas, mas a palavra mesmo do Senhor vai nos dizer que Deus abençoou sobremodo a vida daquele povo, de forma que eles foram então se tornando, né, uma nação, um povo muito numeroso. E o livro de Êxodo inicia justamente falando então dessa nação, do povo de Israel, que chegou ali então, mostrando o nome das tribos, né, que chegaram ali, as 12 tribos, que futuramente se tornaram as 12 tribos, 12 famílias que chegaram no Egito. E falando também de que esse povo então se tornou um povo muito numeroso. Verso 8 vai dizer: entre mentes também levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia, né, para com eles. E aqui começa então uma saga terrível, porque o faraó, que não conheceu José, agora vendo então aquele povo numeroso, começa a temer aquele povo e começa a lançar, né, sobre a vida então aqui do povo hebreu, do povo de Deus, uma grande carga de trabalho, achando que com isso, né, esse povo iria se enfraquecer, iria diminuir a quantidade, iria se tornar um povo mais fraco. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quanto mais esse povo então vai ao trabalho forçado, né, e quanto mais os egípcios então jogam sobre esse povo o duro trabalho, mais esse povo então aumenta. E então o rei aqui toma uma decisão terrível, né? O rei do Egito ordenou primeiramente que as parteiras, no verso 15 vai falar disso, das quais uma se chamava Sinfrá e a outra Puá, para que essas parteiras então, quando percebesse que a criança fosse um menino homem, era para que elas matassem, né, esse menino. A ordem do rei do Egito era para que então enfraquecesse agora a nação de Israel dessa forma. Então toda criancinha que nascesse, ele ordenou a essas parteiras, que iria automaticamente ali enviar suas servas para fazer esses partos, para que quando fosse um menino homem, ele fosse morto naquele momento. Mas essas parteiras desobedecem, né, ao rei do Egito, e aqui elas provavelmente, né, a ordem talvez que ela deu para suas criadas aqui é para que elas talvez demorassem um pouco e ao chegar ali a criança já pudesse estar nascida e elas não pudessem então matar essas crianças. Mas o rei, ele não para por aí. Quando ele percebe então que essas parteiras não estão conseguindo fazer o trabalho, né, o projeto maligno dele, ele então executa uma ordem para que todas as crianças fossem então do sexo masculino mortas e jogadas no rio Nilo, né? Diz o texto aqui que o verso 22, né? Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixai viver. Percebe então que
é nesse contexto, né, um contexto extremamente triste, que esse casal, os pais de Moisés, resolvem e permitem, sim, se casam, né? E permitem então que venha a gravidez. E aqui nós podemos perceber então que é neste contexto de tamanho risco, né, para se ter um filho, que Joquebede e seu esposo entram em cena. A partir do verso então 1 que nós lemos aqui, do capítulo 2. E eles, né, podiam contar com a possibilidade de vir uma menina. E então tudo isso não teria tanto problema, né? Mas o fato é que veio justamente o menino. E agora, como se fazer diante da situação, né? E agora eles tinham então que tomar uma decisão bem complicada. E o texto então começa a narrar essa história. E a gente percebe aqui que a mãe, né, de certa forma, é o personagem que tem as ações, que tomam as posições principais aqui. É certo que com o apoio do seu esposo. Mas é diante disso que eu gostaria então que nós estivéssemos pensando nessa noite a respeito de Joquebede, né? Essa mãe de fé, uma mãe que demonstra de fato essa fé no Senhor. Podemos ver essa mesma confiança na vida de Joquebede em pelo menos 3 posições aqui que ela toma. E a primeira delas é justamente que ela não abriu mão, né, de ser uma mãe, mesmo diante do risco que ela estava correndo, juntamente ali com sua família, seu esposo, e o risco de ter aquele pequeno, então, sendo jogado no rio, sendo morto. Ela confia no Senhor, ela se entrega ao Senhor. Joquebede e seu esposo poderiam até ter sido mortos se foram pegos, né, se fossem pegos, escondendo essa criança por tanto tempo. Mas eles correm esse risco e eles estão diante do Senhor, né? E diante desse risco ela poderia simplesmente ter abortado, né? Quando ela ficou sabendo que estava grávida, ela poderia ter feito isso, pensando nas próprias consequências que viria e aquela criança, mas ela não faz isso, né? E é interessante quando a gente olha, né, para o contexto atual. Quantas mulheres, né, têm deixado de se tornar mãe? Quantas mulheres, né, têm lutado até mesmo por a causa do aborto, né? E aqui nós vemos uma mulher que está extremamente temente ao Senhor, e ela toma essa posição, né, de não abrir mão de ser mãe. Quantas mulheres não têm desistido de serem mães, né, simplesmente pelo fato de essa gravidez ser uma gravidez de risco, ou até mesmo por motivos banais, né? Seja pelo fator estético, ou seja para que essa pessoa queira aí aproveitar mais a vida. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, vemos o quanto é gracioso esse aspecto, né? O quanto é abençoado esse aspecto de poder ser uma mãe, né? De poder contribuir com o crescimento de uma pessoa, de um ser humano. E entender também que na vida dessa pessoa Deus tem propósito, Deus tem projetos. E foi isso que Joquebede então faz. Ela não abriu mão, né, desse privilégio de ser mãe, mesmo diante desse contexto tão conturbado e tão difícil para que se tivesse um filho. Por outro lado, né, algumas até já perderam a vida, né, arriscando, entendendo do risco que poderia ser mãe, mas ela não abre mão. Talvez seja como se encaixa aqui Joquebede. Me faz lembrar, né, recentemente vendo uma pregação do reverendo Hernandes Dias, ele contando um pouco a respeito do testemunho do seu nascimento. E ele conta que quando a mãe dele ficou sabendo que estava grávida dele e ela com muitas complicações de saúde, o médico diz para ela: olha, você tem que abrir mão dessa criança, né? E ele então, e essa mulher, mesmo diante dessa situação, ela não abre mão, ela confia em Deus e ela arrisca
a sua vida. E o resultado disso é que ela então ora ao Senhor, né? E consagra ali o seu filho ao Senhor. E hoje nós podemos assim desfrutar das maravilhosas mensagens que nós ouvimos através do servo do Senhor, que é o pastor Hernandes Dias. E é um exemplo, né, de uma mãe que então resolveu confiar no Senhor, resolveu correr os riscos. Joquebede então resolve, né, correr esse risco, com certeza, confiado no Senhor. Você já parou para imaginar, né, a situação tensa que eles tiveram que lidar? Quando o texto aqui vai nos dizer que, não podendo mais, né, escondê-los, ou seja, por mais tempo, porque eles já haviam se passado aí 3 meses. Pensa eles terem que cuidar dessa criancinha em um local onde eles poderiam ser descobertos a todo momento, porque uma criança chora, né? E aqui alguns historiadores vão dizer justamente que talvez foi esse choro de Moisés que chama a atenção ali da filha de Faraó, quando ela vê ali o cesto, né, e recolhe ali o cesto. Mas pensa, né, nessa situação. Mas mesmo sabendo de todos esses riscos, Joquebede, ela confia no Senhor. Há uma situação parecida com essa, né, que nós vamos ver sobre perseguição ao povo de Deus, que está lá em Mateus, né, quando Herodes, Mateus capítulo 1 ali, o verso capítulo 2, vai dizer que Herodes, né, aquele homem extremamente obcecado pelo poder ali do seu trono, do seu reino, ele, quando fica sabendo da possibilidade que Jesus poderia, né, ser aquele que viria tomar o seu trono, e diante ali da infidelidade, né, vamos dizer assim, dos magos, que não voltaram lá para contar a ele aonde Jesus tinha nascido, ele então decreta também que todas as crianças fossem mortas naquele contexto. E há muito choro, há muito luto, porque muitas crianças, né, foram mortas. E era um risco que Joquebede estava correndo. Mas ela resolve então confiar no Senhor. Uma segunda coisa que nos leva então a olhar para essa confiança de Joquebede é o fato também, né, de que ela elabora aí um plano, né, no qual exige sim essa total confiança da parte dela. Exige esperança, né, da parte dela também. Nós podemos ver isso aí no verso número 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou e com batume e pinche, e pondo nele o menino, né, largou no carriçal à beira do rio. E aqui nós podemos então perceber que ela então elabora aí esse plano, um plano que dependeria da total confiança, dependeria justamente também dessa esperança de ver ali o filho dela sendo tomado por alguém que cuidaria dessa criança. E com certeza essa mulher foi uma mulher de oração, com certeza foi uma mulher que buscou no Senhor em relação a isso. É interessante que o mesmo termo usado aqui para esse cesto, né, é o mesmo termo usado para a arca de Noé. Nós podemos então pensar nessa comparação e os mesmos elementos, né, que usa aqui o junco, que usa também o betume, né, para que calafetasse ali, para que não permitisse que a água entrasse. Quando a gente olha para isso, a gente justamente olha para a maravilhosa graça do Senhor também em todas essas coisas. Um barco construído que foi a salvação ali do povo do Senhor, daquele remanescente que agora se tornaria novamente o povo para povoar a terra. E agora nós vemos agora um cesto, né, com um tamanho bem insignificante em relação à arca, mas também é usado para colocar alguém que salvaria ou tiraria, né, o povo justamente daquela situação que eles estavam vivendo, de opressão, por mais de 400 anos ali, debaixo do jugo do Egito, né? Então, essa mulher tem esse plano, né? Ela prepara esse texto
cuidadosamente para colocar o seu filho, coloca ele no rio e deixa a sua filha também ali a observar o que iria acontecer com ele. Sem dúvida acontece um livramento da parte de Deus aqui, né? Uma situação que poderia terminar em tragédia, né? Vira uma bênção na vida daquela família. Por que isso acontece? Além de Joquebede então poder agora criar seu filho, né? Vai dizer o texto, porque quando a filha de Faraó encontra aquele menino, seu instinto materno, né, de mãe não permite jogar no rio, mas ela resolve ficar com aquele menino para que ela criasse ele. E é nessa situação que Miriam também agora entra em cena e vai lá e fala: olha, eu posso chamar alguma das mulheres hebreias para poder cuidar desse menino para você? Mas Miriam já tinha em mente quem ela buscaria. É certo que naquele contexto ali, quantas mulheres, né, não poderiam amamentar uma criança? Quantas mulheres não haviam perdido seus filhos naquele contexto? Mas a providência de Deus, além, né, de permitir que Joquebede cuide de Moisés, ela ainda vai receber um salário por isso. Diz aí o texto, olha, que abrindo, né, viu a criança, e eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse Miriam, sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá e chame uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. E ela foi imediatamente, traz a sua mãe, e ela vai dizer assim: olha, então disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o salário. E a mulher tomou a criança. Veja aqui essa providência, né, de Deus. Mas para que isso acontecesse, ela teve que ter essa sabedoria, ela teve que ter também essa dependência e essa esperança no Senhor. Com certeza Joquebede foi alguém que fez isso, né? Orou, que buscou, que clamou a Deus para que houvesse livramento ao seu filho. E ela então agora tem esse privilégio não apenas só de cuidar do seu filho nessa fase inicial, mas também de poder ainda receber a Deus um salário para fazer isso. E veja como Deus então ele faz as coisas, né? E uma terceira coisa que nós podemos aprender com essa mãe aqui, com Joquebede, é a instrução que ela agora vai dar a esse filho. Ela dá ao seu filho uma educação que vai influenciá-lo para toda a vida, né? E se você olhar aí no verso número 10 e o verso número 11, diz aí que sendo o menino já grande, né, mas podemos entender aqui que essa criança, ela, não temos a idade certa dela, mas provavelmente logo depois que ela foi desmamada, né, ela tem agora que levar essa criança de volta para a filha de Faraó, e com certeza isso foi um momento difícil para ela. Mas o interessante aqui é que Moisés, mesmo durante esse tempo de criança, ele recebeu a instrução de tal forma de sua mãe, de seu pai ali, que ele agora passa, né, a confiar no Senhor. E a Bíblia nos fala, né, de uma situação também bem parecida com essa. Vocês lembram lá da história de Ana, em 1 Samuel? É claro que o contexto aqui é diferente, né? Não existe uma perseguição, né, como está vivendo o povo de Israel, mas Ana estava ansiosa por ter um filho, e ela ora incessantemente por isso, e quando Deus concede essa filha a Ana, ela faz um voto ao Senhor. Dizem no verso 24 do capítulo 1 de 1 Samuel, dizendo, olha, que ela prometeu então esse filho, né, ao Senhor, consagrou ele ao Senhor, dizendo que quando ele se tornasse, que ele desmamasse, ela levaria ele para o templo e deixaria ali para que ele servisse a casa do Senhor. E diz o verso aqui que havendo, no verso 24 do capítulo 1 de 1 Samuel, havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, com efa de farinha e com um odre de vinho, e apresentou-o então na casa do Senhor em Siló. Era um menino ainda criança. Mas o interessante dessa história também de Samuel é que ele também, né, foi levado
para um contexto onde ali a casa de Eli, onde ele não estava tendo um total controle, né, com seus filhos, demonstra que os filhos de Eli estavam vivendo, né, de uma forma irregular na presença do Senhor, mas Samuel fez toda a diferença naquele contexto. Diz aí no verso número 18, capítulo 2 de 1 Samuel, que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano ela trazia, quando com seu marido subia a oferecer um sacrifício anual. Entenda que Samuel foi um garoto também que viveu apenas durante o tempo da sua amamentação com sua mãe, mas foi o tempo suficiente para que ele se tornasse agora, né, alguém que foi extremamente usado por Deus, um sacerdote, né, alguém que foi usado então para conduzir ali o povo do Senhor. E isso se deu justamente nessa primeira instrução que Samuel recebeu de sua mãe. Eu queria então chamar a sua atenção para isso. Quando olhamos também aqui para Êxodo, né, foi um tempo suficiente que Moisés recebeu essa instrução, que diz a palavra do Senhor que ele não abandonou o seu Deus. A Bíblia então vai nos dizer, no verso capítulo 3 mesmo aqui de Êxodo, diz que quando agora Moisés já adulto, depois que ele tem que sair ali do Egito, porque ele acaba matando ali um servo egípcio, né? Ele passa 40 anos fora do Egito por conta disso, mas quando Deus chama ele para voltar e agora ser um instrumento das mãos de Deus para tirar aquele povo do Egito, ele diz assim, o Deus dos nossos pais. Foi justamente nesse período da infância que Moisés recebeu essa instrução da sua mãe. E essa instrução ficou arraigada no seu coração, de forma que quando ele se tornou adulto, né, quando ele cresceu, ele então abre mão de toda a riqueza do Egito, de todos os privilégios. Moisés poderia até se tornar um rei no Egito, né? Ele poderia, como filho ali da filha de Faraó, como um príncipe também ali, ele poderia sim se tornar, ter essa possibilidade, mas ele abriu mão de todas essas coisas. Hebreus nos fala a respeito disso, né? Aqui quando vemos o autor de Hebreus falando justamente desses heróis da fé, Hebreus vai dizer a respeito então de Moisés no capítulo 11, diz no verso de número 24, né, que pela fé Moisés, quando já homem, feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por que, né, Moisés tomou essa decisão? Com certeza, queridos, porque Deus usou a sua mãe na instrução inicial, né, da sua vida. E ele então, agora já adulto, ele abre mão, né, de toda aquela vida que ele poderia ter ali no Egito. E ele então simplesmente resolve continuar servindo ao Senhor. E o tempo, né, que Joquebede teve para instruir Moisés no temor do Senhor foi somente o da sua infância. Um comentarista vai dizer, olha, foi sem dúvida nestes primeiros anos de Moisés que Moisés aprendeu sobre o Deus dos vossos pais, descrito aí no capítulo 3, 15, e compreendeu que os israelitas eram os seus, né, patriarcas, patrícios, ou seja, povo do seu povo. Os psicólogos enfatizam a importância das impressões recebidas durante os primeiros anos de vida. Sem essa informação sobre os seus ancestrais, a revelação divina a Moisés não teria raízes e a aliança, né, sinática não poderia ter sido a sequência e as consequências
né, da aliança de Abraão na vida dele. Perceba então que foi justamente nesse tempo, né, que essa instrução dada pela sua mãe Joquebede, que Moisés recebeu a ponto agora de não abrir mão do seu Deus, mas segui-lo até ao ponto de ser perseguido ali, porque ele, ao ver um egípcio sendo maltratado, povo do seu povo, ao ver um hebreu sendo maltratado por um egípcio, ele mata o egípcio. E quando o faraó fica sabendo da situação, Moisés tem que sair daquele lugar. E tiramos uma lição, né, muito importante com isso também, né? Quando criamos os nossos filhos no temor do Senhor, sabemos que um dia eles irão, né, tomar os seus caminhos. Nós não somos, os nossos filhos não são propriedades nossas, mas quando criamos os nossos filhos na obediência, no temor do Senhor, nós podemos confiar sim que eles podem até se desviar por algum tempo desse caminho, mas a semente da verdade nunca apagará de suas mentes e dos seus corações. Foi isso que aconteceu com Moisés, né? Eu queria, a partir da nossa conclusão, quando olhamos, né, para essa história, nós precisamos lembrar de que Moisés foi alguém chamado por Deus para um grande propósito. E aqui nós precisamos também entender que cada um, né, cada filho, cada pessoa, ela tem um propósito nessa vida. Moisés, é claro, foi chamado para um grande propósito, tirar ali a nação de Israel, né, do Egito, do cativeiro, né, do Egito. E foi com grandes sinais e prodígios que Deus usou aquele homem, que Deus abençoou aquele homem. Moisés é um tipo, né, de Cristo, um mediador, né, que ali no contexto, daquele contexto, ele pôde então ser esse mediador ali entre Deus e o povo, sendo alguém que intercedia pelo povo. E isso demonstra, assim, o propósito que Deus tinha na vida dele. Mas quando também pensamos hoje, cada mãe com certeza, né, que é temente ao Senhor, também ao criar um filho, com certeza ela sonha com esse filho, com os melhores propósitos. E é isso que nós podemos então olhar e aprender com esse texto nessa noite. Da mesma forma que a mãe de Moisés teve um papel fundamental, né, na atuação deste propósito, ensinando ele os caminhos do Senhor, nós também, né, precisamos da mesma forma ensinar os nossos filhos, né? Moisés tornou-se um grande homem de fé e aprendeu sobre isso, primeiramente com seus pais, né, um casal que era temente ao Senhor. E entendia sim que Deus tinha um propósito também, né? Também de um dia serem libertos daquela situação. E nós então podemos trazer algumas aplicações para nós, né? Primeiramente, um exemplo de fé e de esperança de Joquebede, de seu esposo, que mesmo correndo esse tão grande risco, ela não desiste do seu filho. E aqui nós podemos também agradecer pelas nossas mães, né? Agradecer pelo cuidado das nossas mães na nossa vida. E entender também que elas arriscaram muitas vezes a própria vida, elas deixaram a sua mocidade ali muitas das vezes, né? Por abrir mão justamente para também permitir que a nossa vida viesse a este mundo, né? Isso também nos faz refletir sobre isso. Precisamos olhar sempre para esse exemplo de instrução, né? E sermos também pais e mães que instruam os nossos filhos no caminho do Senhor. Aprendemos ainda que somos chamados a confiar em Deus, mesmo em tempos em que as perseguições, as lutas estão diante de nós. Perceba o contexto em que nasce Moisés, mas os seus pais não desistiram, os seus pais confiaram. E nós também precisamos confiar, queridos. É interessante isso, né? Vemos que a época em que Moisés nasceu posteriormente, né? Justamente posteriormente havia tanta opressão por causa da liderança egípcia, como rebeldia da parte do povo de Deus também. E nós, no contexto que estamos vivendo também, podemos pensar um pouco a respeito disso.
Estamos caminhando por dias de muitas incertezas, dias de aflições, dias de luto, de muitas dificuldades. Vale a pena lembrar que momentos de aflições, né, ao povo de Deus sempre precederam acontecimentos notáveis. Nós, queridos, cremos que mais do que nunca estamos caminhando para um evento mais importante que o mundo terá, que é a volta do Senhor Jesus. Toda essa pandemia que estamos vivendo, não somente essa pandemia de saúde pública, né, de coronavírus, mas também uma própria pandemia de uma nação pecadora, de pessoas que deveriam estar liderando, né, as nossas nações, estar contribuindo com a liderança da nossa nação, e muitas vezes estão trilhando por caminhos errados. O próprio povo de Deus distanciando cada vez mais do Senhor, da palavra dele. Tudo isso, irmãos, demonstra assim que estamos antecedendo esse momento que será o último da humanidade dessa terra, a volta de Jesus. Isso nos leva então a refletir sobre isso, queridos. Estamos passando sim mais um tempo de lutas e dificuldade, que possamos viver, né, em esperança, que possamos pedir ao nosso Deus que nossos corações, né, possam estar sim aguardando mais do que nunca esse dia, confiando no Senhor, sendo servos do Senhor, assim como esses servos do Senhor aqui foram. Que Deus assim abençoe a nossa vida. Eu queria, nesse momento, estar agradecendo, né, por as demais pessoas que estão conosco, e a gente estará fazendo então essa oração também, final, nesse momento, né? Mais uma vez também agradecer a nossa irmã Leia, né, juntamente com a sua família, o irmão Hildo, seus filhos ali estão conosco, o seu Wilson, mais uma vez, a Rocinari, né, minha sobrinha, e também a sua família, Loire Pessoa, né? Você tem estado sempre conosco, Loire Pessoa. Nós te agradecemos também, né, por estar com a gente. A Kathleen Alves, né, e família, um grande abraço aí, Kathleen, a você e a sua família, né? A Lorena e o Adriano, um grande abraço também, irmãos. A Ivânia Conceição, a Micaele, o Moacir Bueno, né? A Daniele Lopes, Lorena Rodrigues, que também é prima da gente, né? Prima da minha esposa Aline, Dalvani Barros, né? Kátia Gonçalves, de Cromínia, né? Um grande abraço. Marco Antônio, Rogério Rodrigues, a irmã Tati e o irmão Jean também, Soleite, né? Deus abençoe também a vida de vocês. Dalvani, que Deus assim esteja ricamente abençoando a vida de vocês. Muito obrigado por esse tempo. Quarta-feira nós estaremos aqui novamente online, né? E estaremos também tendo um momento de oração. E eu queria fazer essa última oração, suplicando assim que Deus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Deus, eu te louvo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, ó Deus, pela minha mãe, por tudo que ela representa para mim, ó Deus, pelo cuidado e também pela instrução desde criança que ela me deu a andar nos caminhos do Senhor. Eu te louvo muito por isso. Te louvo, ó Deus, por cada mãe, ó Deus, que pôde nos ouvir nessa noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma, ó Deus, dessas mães, ó Deus. Mães essas, ó Deus, que têm sim esse cuidado pelo filho, que talvez sofre também, ó Deus, diante dessa situação de incertezas que estamos vivendo no nosso país e no mundo desses dias. Ó Deus, eu rogo para que essas mães possam confiar no Senhor, descansar no Senhor, e serem assim também guiadas, ó Deus, pelo Senhor, ó Deus, no cuidado dos filhos, que, ó Deus, elas possam, assim como Joquebede, a mãe de Moisés, confiar em Ti, descansar em Ti, e instruir também os seus filhos, ó Deus. Rogo assim por cada filho também, ó Deus, para que seja mais amoroso para com suas mães, Deus. Reconheça realmente o quão é gracioso poder ter uma mãe e poder compartilhar os cuidados da vida dessa mãe.
Muito obrigado por tudo. Abençoe cada família, abençoe cada vida, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Dê uma semana de paz para todos nós, confiados na Tua presença, buscando ao Senhor, confiando a Deus, sim. Estamos passando por tempos difíceis, mas que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E o Senhor é aquele que nos ama, que tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite a todos, né? Que Deus assim abençoe ricamente a sua semana. Tenha uma semana abençoada, né, por Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado.